Querido Deus, nós te agradecemos pela alegria de podermos estar na tua casa nesta manhã, mas para aquele que nos assiste à tarde, à noite, é um prazer podermos falar a tua palavra. E hoje, especialmente, vamos dialogar sobre uma figura importante na monarquia de Israel, a saber, o rei Josias. Que essa lição possa gerar frutos na minha, na vida do Júnior, do Rony, que estamos aqui à disposição do reino, e a estes preciosos irmãos que nos ouvem sempre. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos pais do Senhor Jesus. Que alegria estarmos juntos outra vez para dialogar a 12ª lição de hoje da Escola Bíblica Dominical. O reinado de Josias é o título da nossa exposição e eu quero lembrá-lo que no dia 19 de setembro, que é o dia em que estudaremos de fato nas nossas salas esta lição, comemora-se o Dia Nacional da Escola Dominical. Vale, portanto, lembrar dessa data marcante que há séculos estão acompanhando, especialmente a nossa igreja, e educando os nossos irmãos a partir da Palavra de Deus. Eu só quero te lembrar que nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, do campo de Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo, igreja presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, e nós estamos aqui junto com você para construir a exposição de hoje. Eu quero também reforçar a você que está pela primeira vez visitando o nosso canal AD Prudente Oficial aqui no YouTube, a se inscrever, a deixar o seu like, a curtir essa página, compartilhando com várias pessoas e, se possível, registrar o seu comentário acerca da exposição de hoje. Olha só o que nós temos de texto áureo. 2 Reis, capítulo 22, verso 8, o autor escreve dizendo: Então, disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã e ele o leu. A verdade prática, por sua vez, diz: nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Vale também destacar a leitura bíblica em classe, que está pautada em 2 Reis, capítulo 22, versículos 3 a 5 e também o verso de número 8, capítulo 23, versículos 2 a 5, posteriormente os versos 21, 22 e 25. Eu quero convidar para introduzir e dialogar o Josias que repara o templo com vocês, meu amigo Júnior Santiago. Paz do Senhor, Júnior. Paz do Senhor, Diego. Paz do Senhor, meus amigos. Nós estamos aqui para dialogar sobre como Josias repara o templo. Bom, Josias é um personagem fantástico. Na verdade, viemos de uma sequência de personagens interessantes. Falamos de Ezequias, agora falaremos de Josias. Bom, Josias é impressionante por 3 motivos. Primeiro, ele foi considerado o último rei justo de Judá, né? 2, ele, além de ser um rei justo, ele expurgou o país de todas as falsas divindades, toda essa idolatria que era recorrente em Judá. É impressionante como a gente lembra daquela nossa discussão sobre como o profeta Oséias sofreu na mão da Gomer e como Deus sofre na mão deste povo idólatra. Porque Israel é recorrente no seu retorno à idolatria. E o terceiro motivo pelo qual Josias é um personagem interessante é que ele iniciou a maior e mais impactante renovação espiritual de Israel, a partir do seu contato com a palavra de Deus. Como diz o próprio texto áureo, já nos dá um spoiler sobre isso. Bom, além de o seu nome significar Jeová apoia, ou Jeová cuida, né? Josias, ele reinou durante 31 anos, de 639 a 609 a.C. Tem um dado bastante interessante. Em 1 Reis 13, primeiro livro de Reis, capítulo 13, um homem de Deus chega e, diante de Jeroboão, ele faz uma profecia de um nascimento de um menino, do nascimento de uma pessoa. De quem que esse homem de Deus está falando?
Josias, 3 séculos antes do seu nascimento. Então Deus já havia projetado Josias para esta reforma, sabendo que o povo seria idólatra. Que Deus maravilhoso nós servimos. Bom, neste primeiro tópico, Josias reparando o templo, vai falar de quando Ilquias encontra, o livro do Senhor. Bom, na verdade, quando Ilquias fala que achou o livro do Senhor, causa um pouco de surpresa, porque ele era o sumo sacerdote, deveria ter conhecimento desse livro. Será que não tinha? Bom, algumas referências nós podemos ter. Alguns comentários trazem a ideia de que, por causa de Ezequias ter morrido 65 anos antes das reformas de Josias, talvez até mesmo Ilquias já conhecesse que o livro estava lá. Porém, o povo era extremamente idólatra. E talvez expor um livro que exatamente condenava o modo de viver do povo, talvez trouxesse alguns problemas para quem fizesse esta proclamação. Ilquias não estava errado, já que Jeremias, que condena a idolatria do povo nos anos posteriores, sofre muito exatamente por causa disso, por expor toda esta idolatria e o julgamento de Deus. E ele é perseguido. Ilquias talvez estivesse com medo de ser perseguido da mesma forma que mais tarde Jeremias seria. Bom, quando Josias se propõe a reformar o templo, bom, agora sim é a hora de mostrar, olha, achei um livro. E esse livro fala exatamente de uma condenação de Judá por causa da sua idolatria. Acontece que ele entrega a Safã, que tinha a obrigação, como escrivão do rei, de ler as coisas para o rei. Isso não quer dizer que Josias fosse analfabeto, por exemplo, como alguns chegam até a dizer. Josias não era, provavelmente não. E Safã lê para o rei o livro. Bom, provavelmente trata-se do livro de Deuteronômio. É muito provável, as discussões dizem que tratasse provavelmente de algum trecho da lei, especificamente Deuteronômio. E isso surpreende Josias. Faz com que o contato com a palavra de Deus tenha ali a ação do Espírito Santo. É o que o ponto 2 nos faz ressaltar. O Espírito Santo toca o coração de Josias, ao ponto dele se humilhar. Lembra-se da tríplice ação do Espírito Santo? A de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? Pois o contato com a palavra de Deus, ora, a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. O contato com a palavra de Deus fez com que Josias abrisse o seu coração à ação do Espírito. E o Espírito Santo o convence do pecado do povo, do pecado também dele, da justiça de Deus e do juízo que viria. Josias reage a tudo isso, rasgando as suas vestes. Era sinal público de humilhação, era sinal público de entristecimento. Ele rasga as suas vestes e decide mudar toda aquela situação. Ele toma atitudes concretas, não só teóricas, concretas, para que as coisas mudassem. E aí, a primeira coisa que ele faz é tentar entender o que Deus quer na vida dele, o que Deus quer na vida do povo. E para isso, ele vai até a profetisa Hulda, uma grande personagem, assim como Débora e assim como outras grandes mulheres que também profetizaram, como Miriam, por exemplo. Faz parte aí dessa tríade, Hulda, Miriam e Débora, que são profetisas notáveis no decorrer da história bíblica. E Hulda, ao ser consultada, confirma tudo aquilo que Deuteronômio já havia dito acerca das maldições que viriam se o povo se voltasse para a idolatria. Josias então fica tocado e decide mudar toda aquela situação, ao ponto de que a sua fé e a sua entrega e sua busca pelo Senhor fazem com que a profetisa Hulda explique para ele, já de antemão, olha, fica tranquilo, isso não vai acontecer agora por sua causa. Você tocou também o coração de Deus quando Deus tocou o seu coração. Olha que coisa linda, é um relacionamento. Quando nós buscamos a Deus, Ele também nos busca, nos acha e nos toca. Nós tocamos a Deus com nossa oração
e ele nos toca respondendo esta oração. É relacionamento. Josias tinha este relacionamento com Deus, ao ponto de fazer com que o juízo, que já estava decretado e que não seria mudado, pelo menos fosse adiado por causa da figura de alguém que se colocava pedindo a Deus misericórdia. Estamos aqui diante do ministério da intercessão. Como é importante que nós busquemos a Deus por nossa nação, por nosso estado, pela nossa família, pela nossa igreja. Porque quando oramos a Deus, tocamos a Deus, e Deus nos toca retornando nesta oração a sua resposta. E por vezes, o juízo, se não é extinto, se não é mudado, muitas vezes pode ser pelo menos adiado por causa da tua intercessão. Então, não despreze o poder da oração e o poder da intercessão. E é nessa hora que se renova o pacto. Mas sobre esta renovação não falarei eu. O tópico 2, que fala da renovação do pacto com o Senhor diante da leitura do livro, vai ficar para o nosso amigo Diego nos trazer todos esses detalhes. E aí, Diego? Nós vamos na mesma sintonia, porque nós estamos em sintonia, viu, Júnior? Eu vou reforçar algumas coisas que você colocou aqui. A renovação do pacto com o Senhor é o título proposto pelo pastor Pomerining, e nós temos aqui 2 apontamentos, portanto seremos, em tese, um pouquinho mais sucintos. A leitura do livro diante do povo é a primeira observação. Note, se você olhar para o nosso material, que o Josias, como colocou muito bem o Júnior, desenvolveu um papel sensacional na monarquia de Israel. O papel da figura de Josias na monarquia de Israel, ela aproxima-se muito daquilo que foi exercido por Davi, né? Ele traz muito traços dessa figura da sua genealogia e não exatamente do seu pai biológico, que nós encontramos poucos registros. Aliás, se você observar, você vai perceber que a própria Bíblia, claro que propositalmente os autores chamam, isso era comum, diga-se de passagem, mas a Josias o título é maçantemente aplicado como o filho de Davi. Obviamente que isso não é biológico, mas trazendo em consideração aí as semelhanças existentes entre aquele e este rei. Agora, observe, como ia dizendo a vocês, um detalhe interessante colocado pelo pastor Clayton, se você observar no item 1, que ele convoca todas as autoridades de Judá e Jerusalém e todo o povo, olha só, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura de Deus. Eu fiz uma anotação dizendo que eles reencontraram o livro, mas também a leitura. Haja vista que não faria muito sentido o rolo sem a leitura. Haja vista também que não faz muito sentido termos a Bíblia e não lermos, tá? Você obter a Bíblia como uma espécie de amuleto, aberta no Salmo 91, dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, não surtirá muito efeito, porque você está utilizando aquele elemento como elemento responsável para a proteção da sua vida e da sua família. Na realidade, você precisa que aquela compreensão bíblica se torne real dentro de você, para que então você consiga impactar outras pessoas a partir dela. Isso aconteceu com Josias. Josias encontra e lê. Aliás, se você observar o texto em uma sequência cronológica, digamos assim, seguindo os degraus de fato, você observa que ele é lido pelo escrivão, depois pelo rei e o próprio povo. Leram e se envolveram com o propósito. Aí está uma outra observação fulcral. Haja vista que você precisa compreender, assim como eu especialmente, que não faz também apenas o sentido lermos, mas não lutarmos para entrarmos para o caminho da praticidade daquilo que foi lido. Nós precisamos praticar. Eu, sinceramente, não sou muito simpatizante de quando se utiliza uma fala um pouco mais ríspida, no sentido de que, olha, eu só vivo o que prego. Não que isso não seja uma verdade,
mas existe uma seriedade mais profunda nisso, e quando essa expressão ela se limita a essa verbalização, a impressão que se tem é que o sujeito vive integralmente, literalmente, perfeitamente aquilo que ele prega. E me desculpem os senhores, eu acho que isso é uma utopia. Agora, faz todo sentido que aquilo que eu me proponho a compartilhar, eu lute para vivenciar. Não faria sentido falar e não viver. Faça o que eu falo e não faça o que eu faço é um adágio conhecido por todos, mas que não se encaixaria aqui. Agora, um outro detalhe, além dessa junção do simples ao ilustre, é exatamente que todos se comprometeram a uma nova aliança. Todos, desde o simples, a figura mais importante da cultura judaica, se envolveram, se comprometeram a voltar a uma aliança com Deus, firmarem um novo pacto com Deus. Isso é um fator preponderante desse item 1. Uma outra observação ainda nesse primeiro apontamento do pastor Pomerining é que ele diz que o verdadeiro, e aí, Júnior, eu vou corroborar daquilo que você disse, o verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus, né? Isso me fez lembrar um texto citado pelo Júnior de Paulo Apóstolo de Romanos, capítulo 10, versículo 17, onde ele, dentro de um contexto, diz que de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, ou seja, é imprescindível que o sujeito ouça, né? Inclusive o surdo mudo, ele vai ouvir por uma outra perspectiva, mas ele vai ouvir. A audição, ela é fundamental para o sujeito. Paulo está nas entrelinhas dizendo que, muito provavelmente, sem essa audição, o sujeito não vai gerar a fé. Agora, essa fé é uma fé que precisa passar pelo filtro da palavra, uma vez que não é só ouvir a palavra, mas pela palavra. Então, tudo que você ouve por ela, filtrado por ela, tem a condição de lhe dar uma fé estável, estruturada e forte, de maneira que você consiga, em vias de fato, viver um avivamento. Falando sobre avivamento, observe que o pastor Pomerining encerra o item 1 continuando com essa proposta avivalista. Agora, dizendo que esse avivamento, por meio da palavra, ele é duradouro. Eu não poderia encerrar esse item 1 sem destacar, infelizmente, o avivamento não pela palavra, mas provocado por movimentos neopentecostais, que supõem que o avivamento é aquilo, um grito, um choro, a pessoa sai de seu lugar, se movimenta, gira, corre, deita e faz outros movimentos mais, dos quais eu não estou depreciando aqui, mas sinceramente afirmando aos senhores que eu não posso limitar esses movimentos à ideia de avivamento. Avivamento é algo muito mais profundo, avivamento é algo muito mais elástico, que vai muito além disso. Isso é uma situação que, detalhe, para algumas pessoas é um momento paliativo. Acontece ali, mas a sua vida lá fora não condiz com o que foi vivido ali. É um êxtase, é uma emoção, né, que a pessoa sente, mas que não consegue viver de fato aquilo que sequer ouviu. Uma vez perguntaram para um sujeito, e aí, como foi a palavra de ontem? Né? E ele disse, rapaz, a glória foi tão grande, tão intensa, que eu não sei sequer onde o pregador pregou. Me desculpe, irmãos, mas isso não é avivamento. Avivamento é mudança de comportamento, é arrependimento. Avivamento é você se vincular com Deus numa proposta tal a ponto de ter a sua vida, a sua cabeça, a sua mente, o seu coração mudados por esse Deus. Isso é avivamento. O item 2 fala sobre a destruição dos ídolos. Aqui nós temos um destaque irrelevante. Você pode ver aí que o pastor Pomerining destaca que o rei Josias reparou o templo, Júnior também destacou, tirando todos os utensílios, a começar por deuses já conhecidos nas nossas exposições, especialmente com Elias e Eliseu, a saber Baal e Azerá. Mas além disso, diz o próprio pastor Pomerining que ele expurga imundícies idolátricas de todas as cidades e só volta para casa quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. Que higienização feita pelo, eu diria que é o 5S japonês, feito pela figura do rei Josias. 2 Reis, capítulo 22, verso 2, Josias seguiu os passos de Davi, do qual a Bíblia o chama de pai, como eu havia dito a vocês, e ele não andara nos passos de seu pai biológico, porque o seu pai biológico foi Amon, e se você ler a história de Amon, infelizmente, ela não se coaduna com a de seu filho Josias.
Além da limpeza, fiz uma observação aqui, ele expurga toda a imundícia idolátrica dos altares a Moloque, Astarote, Quermos, enfim, queima inclusive ossos dos sacerdotes pagãos. Olha que coisa interessante, se você ler a Bíblia você vai encontrar esse registro. Por quê? Porque estes sacerdotes pagãos já estavam mortos, mas os seus ossos serviam como uma espécie de amuleto para as adorações pagãs. Inclusive os ossos são queimados aí por intermédio da figura do rei Josias. Trabalha incansavelmente contra a idolatria para, enfim, voltar para casa. Pastor Pomenining, como uma espécie de nota de rodapé no item 2, diz: o coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado por seu povo. Acho que é isso, Júnior. Tópico 2 dialoga muito sobre essa ideia de renovação do pacto, mas eu quero voltar a palavra para ti, Júnior, que nós temos o tópico 3, onde você vai dialogar aí com os irmãos a celebração da Páscoa. É contigo, meu amigo. Diego, e esse tópico 3 vai falar da grande festa da Páscoa. Vai falar de uma celebração que tinha demorado para acontecer e que demonstrava no cerne da Páscoa essa ideia de Pessah, de passagem, né, de libertação, de êxodo. Essa ideia de êxodo, irmão, você que estuda bastante o Velho Testamento, vai perceber que ela permeia toda a história de Israel e culmina em Cristo. Cristo também é um êxodo. Cristo Moisés, na verdade, é um tipo de Cristo e mostra o quanto o êxodo faz parte de toda a relação que Israel tem com a sua própria religião. O templo é o centro, o local exato onde Deus habita. Por isso, toda a religião judaica circunda e circula o templo. Aí nós temos tanto a visão acerca do êxodo, como o livramento da opressão dos inimigos, como a mão poderosa de Deus, como a habitação de Deus no meio do seu próprio povo e a ligação deste pacto de intimidade entre um Deus que é soberano e um povo que é necessitado. E você vê Deus habitando literalmente através do templo. Então toda esta ideia é resgatada na festa da Páscoa. Todo esse desenho de uma esperança, de um Deus que liberta, de um Deus que reestrutura, de um Deus que traz nova aliança, que firma novo pacto, que cuida do seu povo, que destrói os inimigos, tudo isto é retratado na festa da Páscoa. Passaram-se 18 anos de reinado, o próprio pastor Pomenining, ele cita isso, para que essa Páscoa fosse celebrada. Josias, ele busca restabelecer tudo o que ele havia visto no livro, ou seja, tudo volta como era nos moldes de Moisés e Arão. Os ofícios, as atividades voltadas ao templo, todas as profissões que circundavam o templo e que alimentavam essa religião em Israel, tudo isso retorna através desta grande reforma de Josias. Não se trata só da renovação da religião judaica, do restabelecimento da lei como um norte, como um prumo para o povo. Não, trata-se da renovação do pacto entre aquele Deus que tirou com mão forte o povo do Egito, que cuidou estando presente de noite e de dia pela nuvem, de noite pela coluna de fogo. Aquele Deus que deu provisão, que deu alimento, que deu liderança para aquele povo. Tudo isso é renovado na festa da Páscoa. Essa aliança é renovada. De novo o povo chama Deus de meu Deus e de novo Deus chama o povo de meu povo. Essa renovação de pacto é importante e ela é utilizada nesta festa, na Páscoa. A nossa Páscoa é a Santa Ceia. A nossa Páscoa é nossa comunhão e renovação de pacto na Assembleia, feita mensalmente, em vários lugares, às vezes feita em datas diferentes, mas todos os meses nós renovamos o nosso pacto com Deus, dizendo: Tu és meu Deus, e Ele nos diz: Tu és meu povo. É o nosso êxodo em que Jesus nos liberta da opressão do pecado e nos traz de volta para os braços de Deus, reconciliando-nos com o Deus que havíamos nos perdido, que havíamos
perdido por causa da nossa idolatria e do nosso pecado. Portanto, toda esta figura do Êxodo, ela circunda também a festa da Páscoa e a grande Santa Ceia que nós celebramos todos os meses. Esta, especificamente de Josias, foi a maior Páscoa da monarquia judaica. Um verdadeiro avivamento, como o pastor Diego disse. Verdadeiro, não apenas celebrático, não apenas performático, não apenas uma ilustração ou um teatro. O verdadeiro avivamento que se manifesta através de contrição de coração, através da liberdade verdadeira do culto a Yahvé, do culto a Deus, do culto verdadeiro a Deus e num sentimento de aproximação entre o pecador e o Deus santo e justo que usa de misericórdia com aquele pecador que não merece a sua misericórdia, mas que é alvo da sua graça, porque Deus o quis assim. O povo ia embora, se prostituía, idolatrava outros deuses. Vinha Deus, restaurava, limpava, curava, trazia de volta, abraçava, amava. E ainda é assim hoje. Ainda está aberto a nós experimentar este mesmo avivamento, buscando a Deus por sua palavra, modificando o nosso comportamento através da ação do Espírito Santo e abrindo o nosso coração a estabelecer um pacto contínuo com esse Deus que ama, perdoa, cuida, prepara para que no último dia, no momento final, não haja mais retorno ao pecado, mas que nós possamos estar em uma santa ceia contínua com o nosso Deus, um banquete nas regiões celestiais. É isso, Júnior. Muito bom. Irmãos, olha só, nós chegamos na conclusão da aula de hoje, tá? Falando desse importante rei da monarquia de Israel, a saber, Josias. E percebam, os senhores, que a proposta continua, assim como no início, findamos dizendo que Josias fez uma limpeza geral em Israel. A ideia da limpeza é crucial, tanto para Josias, enquanto rei em Israel, quanto para a vida. Tá? Eu vi um apontamento feito pelo pastor, enquanto síntese, aí no tópico 2, que ele diz o seguinte: o coração que transborda Deus não tolera ídolos. Josias é um protótipo disso, porque ele de fato transbordava Deus. Transbordava tanto, mas tanto, irmão, sem quaisquer tipo de exageros, que ele não tolerava qualquer idolatria. Eu digo que a ideia da limpeza, tanto para Josias quanto bíblica, é muito forte, porque quando a gente vai observar outros textos, a gente consegue perceber a sua importância. Davi, depois de dar umas escorregadas, e a Bíblia não omite as suas escorregadas, os seus acidentes de percurso, eles estão registrados na Bíblia, inclusive por ele mesmo. Você percebe, Salmo 51 faz um registro bastante interessante nesse aspecto, que dos desejos do coração de Davi era ser limpo. Ele cita o hisopo, inclusive, né? Eu diria que, para ser um pouquinho mais claro, para uma linguagem mais contemporânea, ainda que isso machuque bastante, uma espécie de soda cáustica na alma, limpeza absoluta. O desejo de Davi era ser limpo. Ele se sentia sujo, se sentia impuro. Você lê Salomão, já no fim da vida, escrevendo Eclesiastes, e ele vai dizer, capítulo 9, verso 8 ou 8, 9, salvo engano, ele vai dizer: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Você vai para o Novo Testamento, nas cartas escritas por João, e você percebe que a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica, nos limpa de todo o pecado. A limpeza, diante de outros textos, ela é tanto vétero quanto neotestamentária aplicada na Bíblia, e é fundamental que, assim como Josias, possamos também fazer uma limpeza, mas uma limpeza pessoal, porque Paulo, escrevendo justamente sobre esse aspecto citado pelo Júnior, a saber, a Santa Ceia, em um dos textos cruciais do capítulo 11 de 1 Coríntios, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então faça uma limpeza pessoal, uma autoanálise, uma autoavaliação, higienize o seu coração, coloca para fora, fala com Deus e peça para o Espírito Santo fazer a limpeza necessária, que é necessária aí na sua alma e no seu coração. Essa é a lição que nós temos para hoje, irmãos.
Findando aí com a fala do pastor Pomerining, dizendo que esse grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá, de que o paganismo não prevaleceria sobre seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Felizmente, a continuidade, nós temos uma história triste, você vai perceber dando spoiler, Júnior, da lição de número 13, mas Josias deixaram um importante e belíssimo legado do qual vale a pena guardar no nosso coração. É isso, foi muito bom ter você aqui com a gente. Não se esqueça, caso não tenha feito, de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo, registrar o seu comentário e levar isso para muita gente. Leva aí para os colegas de trabalho, para a faculdade, enfim, para a sua família, posta nos grupos, leve a palavra de Deus, estude conosco, porque esse é o nosso intuito, pregar a palavra de Deus nesse aspecto pelo viés da escola bíblica dominical, não é isso, Júnior? É isso aí, pessoal. Compartilhe, comente, curta aí esse vídeo e a gente se vê na próxima lição, se Deus quiser. Grande abraço.